Boa tarde pessoal. Mais um dia da leitura do livro Uma Vida com Propósito. Hoje, 29º dia. Hoje a gente entra na fase 4 do livro. Você foi moldado para servir a Deus. Somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, o Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. 1 Coríntios 3, 5, 6. Então vamos lá, dia 29, quarta fase do livro, aceitando a sua missão. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo. Da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Olha só, parte do nosso propósito, auxiliar os outros. Efésios 2:10. Você foi posto no mundo para fazer uma contribuição. Gente, olha que poderoso isso. Você tinha consciência disso? Que você foi posto no mundo para contribuir? Pois é, você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Apesar de muitos livros de sucesso oferecerem conselhos como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus fez você. Você foi criado para acrescentar alguma coisa neste mundo. Eu vou repetir. Você foi criado para acrescentar alguma coisa neste mundo e não apenas para usufruir. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, denominado ministério ou serviço. E a Bíblia fornece os detalhes. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz: Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já tinha preparado para nós. Efésios 2:10. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve alguém de alguma forma, está na verdade servindo a Deus e cumprindo um dos seus propósitos. O seu propósito é servir aqui. Nos 2 próximos capítulos, você verá como Deus cuidadosamente o formou para esse propósito. O que Deus disse a Jeremias vale também para você. Antes de o formar no útero da sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Jeremias 1:5. Você foi posto neste mundo para uma missão muito especial. Gente, todos somos únicos, cada um tem uma missão. E é certo, você tem, eu tenho, todos nós temos. Olha que demais, você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. E não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano. 2 Timóteo 1:9. Deus o redimiu, assim você pode realizar a obra santa de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. Esse é seu propósito. No reino de Deus há um lugar, há um propósito, um papel e uma função a cumprir. No reino de Deus há uma função a cumprir. Isso dá à sua vida uma enorme importância e um grande valor. Comprar a nossa salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos faz recordar: Deus pagou um alto preço por vocês. Portanto, usem seu corpo e sua voz, e sua boca, e sua fala, e sua imagem. Use todos os dons que você tem para servir a Deus e para honrar a Deus. Não servimos a Deus movidos pela culpa, medo ou mesmo uma obrigação, mas pela alegria e pela profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Devemos-lhes a vida. Pela salvação, nosso passado já foi perdoado.
Nosso presente ganhou sentido e o nosso futuro está garantido. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo conclui: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado a seu serviço. Romanos 12:1. O apóstolo João ensina que nossos préstimos amorosos a outras pessoas demonstram que somos verdadeiramente salvos. Eu vou repetir. João nos ensina que os nossos préstimos amorosos às outras pessoas demonstram a nossa salvação. O nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Se não sinto amor pelos outros e nem desejo ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, eu devo me questionar se Cristo está realmente em minha vida. O coração salvo deseja servir. Você tem uma ânsia, uma vontade de servir. Outro termo relativo a servir a Deus e mal compreendido pela maioria das pessoas é o ministério. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa logo em pastores, padres e outros clérigos. Mas Deus diz que cada membro da sua família é um ministro. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, então você é um ministro e quando está servindo, está ministrando. Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus, ela imediatamente se levantou e começou a servi-lo, usando o novo dom da saúde. É exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar outras pessoas. Somos abençoados para que a gente seja bênção. Sabe as bênçãos que você recebe de Deus? Você tem o compromisso de abençoar outras vidas. Gente, isso é muito forte. E somos salvos para servir e não para ficar sentados esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos a graça? Por que nos deixa em um mundo decadente? Ele nos deixa aqui para que a gente cumpra os propósitos dele. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que ele traçou. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Servir dentro da igreja também é propósito de Deus para a sua vida. Você é chamado para servir a Deus. Enquanto cresce, você deve pensar que ser chamado por Deus é algo que somente missionários, padres, pastores, freiras e outros obreiros de tempo integral experimentam, né? Mas não, a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado. A sua salvação está em servir. Ambos são os mesmos chamados. Independente de seu emprego ou de sua carreira, você é chamado para ser um cristão, servindo em tempo integral. Um cristão não servo é uma contradição. Ou seja, um cristão que não serve é uma contradição. A Bíblia diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Pedro acrescenta: vocês foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus que os chamou. Sempre que faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo seu chamado. Eu vou repetir essa frase. Sempre que você usa as habilidades que Deus lhe deu, e todos nós temos habilidades, para servir os outros, para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado aqui na terra. A Bíblia diz: vocês agora pertencem a Ele para viver uma vida útil no serviço de Deus. Quanto de seu tempo vem sendo utilizado no serviço de Deus? Quanto? Quanto de seu tempo vem sendo usado no serviço de Deus? Em algumas igrejas na China, dão-se as boas-vindas aos novos convertidos, dizendo:
Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, de ouvidos para escutar, de mãos para ajudar e um novo coração para amar os outros. Uma razão pelo qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento do seu chamado para servir a outros fiéis de maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês reunidos são o corpo de Cristo e cada um de vocês é um membro separado e necessário do corpo. Uau! Seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada função é muito valiosa e muito importante. Não existe serviço pequeno para Deus. Todos são importantes e valiosos. De igual modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e outros são desempenhados nos bastidores, mas todos são fundamentais, importantes e necessários. Ministérios pequenos ou velados podem fazer uma grande diferença. Sem os bastidores, gente, não tem um espetáculo. Não há serviço menor ou maior. Em minha casa, a luminária mais importante não é o enorme lustre na sala de jantar, mas é a pequena luz noturna que me impede de tropeçar quando eu me levanto à noite. Não há uma correlação exata entre o tamanho e a importância nesse caso. Todo ministério é importante, pois todos dependemos uns dos outros para atuar. E o que acontece quando uma parte de seu corpo deixa de funcionar? Você adoece. O restante do corpo sofre. Imagine se o fígado decidisse começar a viver por conta própria. Tô cansado, eu não quero mais servir esse corpo. Quero um ano de folga, só me alimentando. Tenho que pensar no que é melhor para mim. Deixe que outra parte do corpo assuma a minha tarefa. Gente, e aí, o que ia acontecer? O corpo morre. O corpo morre. Somos um corpo dentro da igreja. Cada serviço fundamental e valioso para o conjunto do todo. Milhares de igrejas locais hoje estão morrendo porque os cristãos não têm vontade de servir. Eles se portam como espectadores e o corpo sofre. Lembre-se que essa é parte do seu propósito de vida, servir. E a ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Mateus 20, 28. Para os cristãos, servir não é uma opção, não é uma escolha. Tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda quando tem tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Eu vou repetir. Servir é a essência da vida cristã. É o chão, é o solo, é a base. Jesus veio para servir e dar. Esses dois verbos devem orientar as nossas vidas. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para as nossas vidas. Madre Teresa disse uma vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. Maturidade é para o ministério. Crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Ou seja, blá 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 sem prática não serve de nada. Impressão sem expressão causa uma depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o mar da Galileia e o mar morto ainda é muito verdadeira. O mar da Galileia é cheia de vida porque recebe água e também deságua. No mar morto nada sobrevive, pois ao contrário do primeiro, ele não deságua. Nós temos a necessidade de falar, de demonstrar, de servir, de ser útil. Se você não deságua, você morre. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que tem posto em prática. Gente,
em muitas áreas de nossa vida, não só na área religiosa. O que necessitam é de experiências práticas em servir, nas quais possam exercitar os músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural, porque também a gente fica na zona de conforto. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em ser servidos do que em servir. Dizemos: estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe, em vez de estou procurando um lugar onde eu possa servir e eu possa ser uma bênção. Olha que extraordinário isso! Esperamos sempre que os outros nos sirvam e não o contrário. Mas, à medida que amadurecemos em Cristo, o foco da nossa vida é mudado progressivamente para o servir o próximo. Um seguidor maduro de Jesus deixa de perguntar: quem irá prover as minhas necessidades? Opa, vamos lá. Ele deixa de perguntar: quem irá prover as minhas necessidades? E ele começa a perguntar: de quem eu irei? Passa a perguntar de quem eu irei suprir as necessidades. Você alguma vez já fez essa pergunta? De quem eu vou suprir as necessidades? Preparando-se para a eternidade. Terminada a sua vida aqui, a nossa vida aqui, você e eu compareceremos diante de Deus e Ele avaliará como você serviu os outros em sua vida. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Romanos 14, 12. Pense nas implicações disso. Um dia Deus vai comparar o tempo e a energia que gastamos com nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir os outros. Nesse momento, todas as desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado, eu tinha os meus objetivos próprios, eu estava preocupado em trabalhar, me divertir, em preparar a minha aposentadoria. Todas as desculpas Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu o criei, o salvei, o chamei, o comissionei para que você vivesse servindo. Gente, abre o coração. Qual parte disso você não entendeu? A Bíblia alerta aos que não creem. Ele derramará sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmos. Romanos 2:8. Para o cristão, isso significará a perda das recompensas eternas. Eu vou ler um trechinho de novo, gente. Ele nos criou, nos salvou, nos chamou e nos comissionou para que nós vivêssemos servindo. Qual é a maneira que você está servindo a Deus? De qualquer forma, escolha a sua maneira, use seus dons, suas habilidades, o que você faz de melhor e sirva a Deus com isso. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando os outros. Isso nos mantém vivos. Jesus disse: se você insistir em salvar a própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Essa verdade ela é tão importante que ela é repetida 5 vezes nos evangelhos. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e servir as pessoas de forma altruísta. Uau! Serviço e importância. Você dará a vida por algo. E o que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama, riqueza. Nenhuma dessas coisas terá relevância na eternidade. Servir é o caminho para quem quiser ser importante. Servir, este é o caminho. É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. A Bíblia diz: cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Romanos 12:5. Quando servimos juntos na família de Deus, a vida assume uma importância eterna. Paulo diz: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes e não menos, por causa daquilo que vocês são parte. 1 Coríntios 12:14.
Deus quer usá-lo para que faça diferença no mundo dele. Se permita ser usado por Deus. Abra o seu coração. Você tem um dom que outras pessoas precisam. Se permita ser usado por Deus. Ele quer atuar através de você por seu intermédio. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto você viveu, mas como você viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, qual é a desculpa que você tem dado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problema familiar. Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais e a samarita teve vários casamentos fracassados, Zequeu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Não há desculpa, todos foram grandes servos de Deus. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas com sua obra e Ele também o usará. Se você parar de dar desculpas e se abrir e se permitir descobrir qual é o sentido da tua vida no quesito servir, aonde, de que forma, com quem, como, quando, como você vai servir a Deus usando os seus talentos. Extraordinário esse dia de hoje, você foi moldado para servir a Deus. Vamos para o nosso resumo. Tema para reflexão: servir não é uma opção. Não é uma opção, é real, é necessário, é fundamental para a sua evolução e para a evolução de todo mundo que está à tua volta. Você tem dons, permita que Deus use os seus dons para impactar a vida das pessoas ao seu redor. Versículo para memorizar: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós a praticarmos. Efésios 2:10. Somos boas obras do Senhor. E a pergunta para meditar: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? O que te impede? Qual é a desculpa que você tem dado para você ser usado por Deus, para impactar as pessoas ao seu redor, para melhorar a tua comunidade, para usar os seus talentos? Qual é a desculpa? E qual é a atitude que você vai tomar para passar a agir, passar a servir a Deus? Tá bom? Obrigada a vocês que me acompanharam aqui hoje no 29º dia. Um grande beijo e até amanhã na leitura do nosso 30º dia.